Olá, caros colegas. Como parte do nosso curso de capacitação de rotinas administrativas, estamos aqui com Sônia Regina Guimarães, que é Master Coach e também servidora pública, né, Sônia? E está à frente da Diretoria Sistêmica de Relações Internacionais, do IFMT. Isso. Sônia, muito obrigado por aceitar participar desse vídeo com a gente. Imagina, eu que agradeço. A gente ouve dizer, aliás, em alguns autores, relacionam a organização dos processos na instituição com a qualidade de vida no trabalho. E organização de processos a gente já remete às rotinas administrativas, né? E as rotinas administrativas no serviço público têm as suas peculiaridades. Você, como servidora pública, à frente dessa diretoria agora, como você vê os benefícios das rotinas ou da organização das rotinas administrativas no serviço público? Eu acredito que a primeira coisa que nós temos que observar é que quando se usa o termo rotinas, às vezes gera a impressão de que é algo maçante, algo ruim, mas na verdade as rotinas elas são extremamente saudáveis e necessárias. Na esfera pública não é diferente, é manter essa organização, porque quando nós temos a organização interna primeiro, nós vamos ter a organização externa. E a qualidade de vida ela está totalmente ligada, né? Então, se a pessoa ela está bem com ela mesma, se ela conhece procedimentos que auxiliem, ferramentas que auxiliem nessas rotinas, ela vai ter uma quantidade muito menor de estresse. Se ela tem uma quantidade menor de estresse, ela tem mais qualidade de vida pessoal e profissional, que é possível sim você fazer essa ligação, né? De só a qualidade de vida é quando eu saio do trabalho. Não. A qualidade de vida ela tem que ser também, inclusive, no trabalho, através de um bom processo de rotinas. Sim. Às vezes a gente pode achar que vou precisar de tempo para organizar as minhas rotinas, eu não tenho tempo para organizar essa reunião, eu não tenho tempo para definir quais são as atribuições aqui, então eu vou fazendo as coisas meio que conforme já vem sido feito há muito tempo, né? Então você diz pra gente que sim, é saudável esse tempo de reorganizar as atividades. Eu acho muito interessante porque as pessoas dizem que não tem tempo para organizar uma reunião, não tem tempo para fazer um planejamento, mas elas têm tempo para o retrabalho, que é quando ela não planeja, ela faz errado e ela vai ter que repetir tudo de novo. Então, tudo começa com criar a cultura do planejamento. Se eu vou começar o meu dia, eu chego, primeira coisa que eu tenho que ver, o que eu vou fazer hoje? É óbvio que quando nós falamos em planejar, nós estamos falando também que vão ter imprevistos, porque você não trabalha num dia perfeitamente. É uma ligação telefônica que vem em caráter de urgência, é um imprevisto, inclusive na nossa vida pessoal, que acontece e que nos tira daquele foco. Mas se eu mantenho uma organização, quando eu saio do foco por algum motivo externo, quando eu retorno, eu sei onde é que eu parei e aí eu vou continuar. Então é muito importante as pessoas entenderem que começa por um bom planejamento. De novo, vamos desmistificar. Quando fala em planejamento, tem que ser uma coisa muito grande, muito bem elaborada. Planejamento começa com uma pequena lista. E dessa lista, identificando quais são as minhas maiores prioridades. A nossa tendência maior é querer sempre fazer o que nós gostamos, não necessariamente o que nós de fato precisamos. Mas se você começa com esse pequeno critério de listar o que você tem a fazer, de definir a prioridade, você já ganha no mínimo 40% do seu tempo nesse dia. Olha isso. E quando a gente ouve falar em planejamento estratégico, automaticamente muitas pessoas já remetem para o setor privado, né? E como eu disse para você, o setor público tem as suas peculiaridades, né? Existe sim a possibilidade de se trabalhar o planejamento estratégico no serviço público, né? Como garantia da prestação de um serviço de mais qualidade, mais eficiência. Total. Aliás, eu gosto de dizer que não há diferença entre a esfera pública e a privada. E quem está falando isso para vocês é uma pessoa que está há 31 anos como funcionária pública federal
e que conhece a realidade da esfera da iniciativa privada. Aqui na nossa estrutura, dentro da Diretoria de Relações Internacionais, nós temos planejamento estratégico, temos painel de gestão à vista, nós temos reuniões que elas são semanais, quinzenais e mensais, que tem hora para começar e tem hora para terminar. Nós usamos vários relatórios, por exemplo, nós temos um relatório gerencial, que a equipe vai para a reunião com esse relatório, onde ela vai colocar o que é para fazer, qual é o prazo que ela tem para entregar, se isso é de alta, média ou baixa prioridade. Quer dizer, são coisas que na verdade não é nada, né, assim, super diferente, mas é algo que ajuda e auxilia a nós entendermos. Porque o que é o planejamento? O planejamento ele vai colocar o que é que tem que fazer, quem vai fazer, qual é o prazo. Se todas as pessoas estão envolvidas com isso, e aí eu volto a dizer, né, isso tem que criar a cultura do planejamento, facilita e agiliza muito os processos. Você acaba fazendo antes do prazo previsto, você consegue definir, finalizar aquilo que foi proposto. E o mais interessante é que isso gera credibilidade por parte da equipe e das pessoas que são envolvidas com o nosso trabalho. Você me falando você não falou a palavra controle, mas me veio à cabeça, como se fosse uma manutenção daquilo que foi proposto, né? Qual a importância desse feedback para que as coisas se alinhem e andem corretamente? Você propõe a atividade, né, o projeto que seja, e qual a importância de se acompanhar esse projeto e qual a importância do feedback para se alinhar com a missão da empresa ou da instituição, no caso? Fundamental, porque quando você tem o painel de gestão à vista, que é o que nós trabalhamos aqui, você pode identificar no painel qual é a tarefa e qual é o prazo. O nosso cérebro, ele tem uma dificuldade em acompanhar esses registros mentalmente. Por isso nós utilizamos o recurso visual. Se nós colocamos num painel, o cérebro visualiza. Quando ele visualiza, ele inconscientemente faz aquela coisinha, né, do registro, assim, olha, Sônia, tem que fazer isso aqui, olha, o prazo está acabando, né? Não no sentido de pressão psicológica, porque é muito gostoso quando no final do mês nós vamos fazer as marcações no painel para saber o que foi realizado, concluído, o que está em andamento, o que está em atraso, e nós comemoramos quando nós conseguimos atingir, e aquelas metas que nós não conseguimos atingir, o que a gente faz? Não tem puxão de orelha, tem simplesmente, olha, vamos fazer uma força-tarefa. Todas as pessoas se envolvem e aí nesse envolvimento a gente consegue alavancar aquilo que estava em atraso. Claro que existem situações que acabam se perdendo um pouquinho, não diria perdendo, mas assim, é um corte no orçamento. Iríamos fazer e não vamos fazer porque teve um corte no orçamento. Quando acontecem essas situações, também não vamos fazer aquele, e a gente sempre usa qual é o nosso plano B. Se não dá para fazer com este orçamento, o que podemos fazer, algo que chegue próximo a isso. E o que nós observamos é que a quantidade de ações que elas são realizadas, elas são muito grandes, porque nada se perde. Você acompanha e monitora tudo que está ali. E o sentimento de realização é muito bacana. Então aqui o que a gente observa, não tem trabalho excessivo, porque tem uma rotina, uma organização, ferramentas bem utilizadas, e isso nos dá a sensação de produtividade. Aquela questão, né? Você sempre correndo atrás, como se tivesse tendo que apagar fogo, né? Resolvendo problemas de última hora, né? Não dá para confiar só na memória, né? A agenda e a lista... Se for contar com a minha memória... a agenda e a lista é muito útil, né? Sônia, e o que você diz pra gente como as principais características das rotinas administrativas? No sentido de quais são os principais benefícios de se ter uma rotina administrativa, e se você puder citar alguns exemplos de rotinas administrativas também, vai ser bem legal. Individualmente, a organização ela é muito importante. Não organização para ficar uma pessoa metódica ou muito focada ali, mas uma organização que te diminua o seu grau de ansiedade. Isso é importante porque quando você coloca algo no papel,
Você retira o excesso de preocupação daqui e você joga para o papel literalmente. Se você mantém esse controle, você consegue saber como está o seu ritmo e você vai acompanhando e vai monitorando. Então isso é uma coisa interessante. Agora, isso individualmente. Como líder, se você é um líder de equipe, é fundamental que você converse com a sua equipe. Feedbacks individuais, mensalmente, são fundamentais. Lembre-se, eu estou dizendo feedbacks para orientar e não somente para chamar atenção, porque isso também aumenta a qualidade de vida, aumenta a vontade de acertar que a pessoa tem. Porque se você coloca algo que fica muita pressão psicológica, você não dá apoio ou ferramentas suficientes para a sua equipe trabalhar, isso vai gerar um certo estresse e as rotinas elas vão começar a se perder ou vão começar a ter muitos problemas em função de um ambiente que não está tão bem preparado para poder trabalhar com essas rotinas de maneira mais eficaz. E de uma maneira geral, os benefícios de se trabalhar com rotinas, com os procedimentos, qualidade de vida, produtividade aumenta e principalmente felicidade, porque já está comprovado cientificamente que pessoas que trabalham em ambientes agradáveis e saudáveis, pessoas que são mais felizes, elas produzem mais e melhor. Que maravilha. A automotivação tem uma participação também nessa organização das rotinas de trabalho, né? A pessoa buscar a motivação dentro dela para dar o melhor dela na instituição, né? A automotivação também é importante, né? Para que a gente consiga manter a qualidade nas rotinas, o alinhamento com a chefia, com os servidores, no caso. Essa motivação, ela parte da instituição também, mas ela também tem grande força na pessoa. Como é que a gente consegue alinhar essa motivação pessoal e motivação institucional? Aí você falou de uma coisa muito importante, porque é uma dupla que ela caminha juntos, né? Que aí vem o ser humano, eu sou funcionário público federal e eu quero vir trabalhar com vontade. Para isso, eu tenho que também pensar no meu trabalho, como eu posso ser mais criativo, o que eu posso fazer para que essa atividade saia da melhor maneira possível, fazer um excelente atendimento para as pessoas, né, que entram em contato. Às vezes a gente recebe algumas pessoas super educadas, simpáticas, às vezes nem tão educadas e simpáticas, né? Às vezes já teve uma situação que eu recebi uma pessoa que veio aqui, ele veio muito zangado porque ele queria tal coisa e não estava conseguindo, e eu deixei ele falar, ele muito exaltado, e aí eu olhei para ele, o que ele estava dizendo não era possível, por uma questão legal mesmo, não era possível, e eu disse, em vez de dizer para ele, olha, isso não é possível, eu ouvi e percebi que ali, atrás daquilo, tinha uma necessidade, né? Era uma pessoa que tinha um desejo, e ele estava frustrado, por isso ele falava daquela forma. E eu olhei para ele e falei, como posso te ajudar? Porque eu estou aqui para poder te auxiliar no que você precisa. Aí ele parou e falou assim, mas ninguém nunca falou assim comigo. Então, isso também faz parte, né? As pessoas acham que são só documentos, são só resultados. Isso também faz parte do nosso dia a dia, do nosso trabalho. E, ao mesmo tempo que isso é uma questão individual, tem lá o lado do líder. Os nossos gestores públicos, nem todos foram ou estão preparados para serem líderes. Um líder, ele tem que liderar pelo exemplo dele, pela postura dele, pelo que ele faz. Um líder, ele precisa ouvir a sua equipe, ele precisa conhecer a sua equipe. As pessoas são muito diferentes, elas funcionam de maneira diferente. E essa equipe precisa saber se ela está no caminho certo. Por isso a importância dos feedbacks individuais. E, ao mesmo tempo, o líder também precisa proporcionar à equipe ambientes, momentos,
tanto de descontração como de bate-papos, de ouvir o que a equipe sugere para aquele setor. Porque não é porque você é um líder que é você que vai dizer o que tem que ser feito. Então, ouvir, e olha que a equipe sabe muito mais do que os líderes o que é mais interessante para aquele ambiente, para aquela rotina de trabalho. Alinhar as ideias, né? Sônia, a gente falando aqui do serviço público, do serviço privado, né? Você tem um case de sucesso aqui na frente da Diretoria Sistêmica de Relações Internacionais, né? Você foi convidada para integrar uma comissão para definir as políticas de internacionalização? Isso. Você pode falar mais para a gente? Como que esse seu trabalho aqui à frente da DSRI, né, conseguiu esse mérito? Na verdade, nós começamos há 2 anos e criamos um modelo, montamos uma estrutura de uma atuação de um escritório da área internacional. No ano passado eu estive num evento nacional onde estavam todas as universidades federais e os institutos federais também do Brasil, os gestores, né, a área de gestão de pessoas, e eu apresentei o nosso formato de atuação e foi assim muito aplaudido por ser um modelo que atua com muitas práticas conhecidas apenas na esfera da área privada e não na esfera pública. E eu coloquei que isso é perfeitamente possível, porque essa é a nossa realidade. E este ano eu estive também num outro evento onde tinham todas as áreas internacionais do Brasil, de todos os institutos federais. E eu apresentei o case da nossa atuação e foi considerado o melhor modelo no Brasil, né? Tanto é que nós somos a área internacional mais recente. Existem institutos com muito mais de 10 anos, 12, 14 anos que já atuam e agora eles estão interessados em migrar para este modelo que nós estamos usando aqui. Porque nós temos o que nós chamamos de embaixadores, que são os representantes em cada um dos campos, que atuam na área internacional. Então, assim, existe um modelo, né, que foi criado, uma estrutura, respeitando todos esses itens que nós comentamos aqui. Planejamento, o relacionamento, a forma como nós nos comunicamos com a comunidade, como nós lidamos com as mídias. A gente usa muito um termo aqui chamado comunicação em tempo real, que é o quanto antes nós temos que ter essa informação já fluindo. Vocês estão aqui, nós estamos gravando aqui, vocês já estão no nosso Facebook, que é muito rápido, chegou, a equipe já fotografa, já define o que é, porque as pessoas precisam saber. A comunicação, ela é tão importante quanto a comunicação interna com a equipe, é a comunicação que você faz externamente. Sim. O que está acontecendo? O que eu posso utilizar desse departamento? Porque nós estamos aqui para servir as pessoas e não o contrário. E tudo começa com a comunicação. Então nós temos obrigatoriamente 3 postagens por dia. De segunda a sexta nós temos toda uma comunicação e tudo isso é feito aqui. E por que isso funciona? Porque a equipe é muito bem alinhada. Então o alinhamento é tudo. O que aconteceu, como é que está, vamos sentar aqui, até para fazer alguma reunião, ou vai conversar alguma coisa e a equipe já fala assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reunião? Porque isso já se criou a cultura da reunião. Porque a reunião, se ela é produtiva, ela é muito bem vista. Mas se ela é o contrário, aí ninguém realmente gosta de participar de uma reunião. Quando ela é produtiva, quando você vê resultado daquilo, quando vê que a ação aconteceu, aí é outra história. Tem motivação, né? Tem motivação. E isso tudo levou a esse convite para participar dessa comissão no MEC, para nós definirmos as políticas de internacionalização dos institutos federais para os próximos anos. E eu achei muito interessante, é um grupo pequeno, são apenas 5 pessoas que vão participar e nós podermos contribuir de alguma forma e, obviamente, né, estar lá para poder ouvir também, pegar em primeira mão o que está acontecendo. Com esse contato com mídias sociais que você disse, esse convite, é uma mostra de que sim, estamos aqui, estamos no mundo, né? Estamos atualizados. Interessante, parabéns, Sônia. Perfeito. E a partir daí, muitas coisas vão acontecendo. Por exemplo, nós trouxemos um escritório de uma embaixada americana para dentro do Instituto Federal. Para ter uma ideia, existem 400 escritórios no mundo
apenas 32 no país, sendo que um deles está dentro de uma instituição de ensino que é a única que existe no Brasil dentro de instituição de ensino. Então, tudo isso por quê? Porque eles perceberam o nosso movimento, né? Eles viram a forma como nós estávamos atuando e eles disseram, não, aqui tem alguma coisa diferente, então vale a pena investir. Então, tudo isso são benefícios que a gente percebe de você levar assim muito a sério. Você que está começando esse curso, vale a pena, ouça tudo que o Emerson disser para vocês, porque não tem como ser diferente, não tem como não ter sucesso quando você trabalha e dá uma atenção especial para esse tema. Sônia, e para finalizar o nosso vídeo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os cursistas, além, claro, das coisas maravilhosas que você já disse, né? Queria que você falasse, deixasse uma mensagem, sim, da importância de se ter uma organização nas rotinas administrativas em prol da prestação de um serviço público mais eficiente. Essa é uma tarefa muito difícil. Brincadeiras à parte, a importância é total. É total porque tudo começa a partir da organização das rotinas. Se eu me proponho a ser um gestor público, um funcionário público, de qualquer que seja a esfera, eu tenho a obrigação. Eu assinei, né, dei lá o meu aval que eu concordo com. Então, o mínimo que nós podemos oferecer é apresentar um trabalho de excelente qualidade. Eu não digo nem boa qualidade, excelente qualidade, porque isso tem um ganho duplo. Você, como profissional, ganha, porque você percebe a realização e a instituição também ganha. Dedicar-se a isso é o mínimo que nós, funcionários públicos, podemos fazer. E a partir do momento que nós dedicamos, conhecemos e começamos a perceber os resultados disso, é um caminho sem volta. Porque aí você é que não vai conseguir fazer de maneira diferente. Você começa a aumentar a sua produtividade, fazer muito mais em menor tempo, com maior qualidade e principalmente fazendo com que as pessoas que estão à sua volta, baseada no seu exemplo, elas também possam ser influenciadas. Se você puder influenciar uma pessoa que seja, já vai valer muito a pena. Então, boa sorte, dedique-se a isso, porque você vai ser uma pessoa muito realizada. Eu acredito nisso. Sônia, muito obrigado pela sua participação, adorei conversar com você. Obrigada a você. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê em breve.